Antes de mais nada, peço a você que está neste vídeo. Se você é fascinado por histórias e profecias bíblicas, inscreva-se no nosso canal Voz do Céu, ative o sino das notificações e deixe nos comentários qual história da Bíblia você gostaria de assistir aqui no canal. Você já ouviu falar sobre a história da capa rasgada na Bíblia? Muitos conhecem a grandeza do rei Salomão, o construtor do templo e o homem mais sábio de seu tempo. Mas poucos conhecem a figura sombria e poderosa que emergiu no crepúsculo de seu reinado, o profeta Aías. Ele não liderou exércitos, nem se sentou em um trono, mas com um único gesto profético, ele rasgou o reino de Israel em dois, um evento cujas consequências ecoam por toda a narrativa bíblica. Se você é fascinado por profecias e os mistérios da fé, considere se inscrever para explorarmos juntos essas histórias. A história do profeta Aías é fundamental porque ela marca o ponto de virada para a nação de Israel. Ela nos mostra que mesmo os reinados mais gloriosos podem ruir sob o peso da desobediência espiritual. O que acontece quando um líder escolhido por Deus se desvia do caminho? Esta narrativa responde a essa pergunta de forma dramática, revelando a tensão entre a soberania divina e a responsabilidade humana, um tema central para qualquer um que busca entender as lições de obediência nas Escrituras. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos registros do livro de Reis para desvendar quem foi Aías de Siló, o contexto político e espiritual que tornou sua profecia necessária, e o ato simbólico da capa rasgada que selou o destino de uma nação. Analisaremos não apenas a profecia em si, mas também suas chocantes e trágicas consequências, examinando as escolhas que transformaram um libertador em um exemplo de fracasso espiritual. Nossa análise é baseada estritamente nos textos bíblicos, principalmente em 1 Reis, buscando clareza e fidelidade ao relato original. Não se trata de especulação, mas de uma exposição cuidadosa de uma das narrativas mais importantes do Antigo Testamento. O objetivo é fornecer uma compreensão mais profunda dos eventos e dos personagens, permitindo que a própria Escritura ilumine as complexidades da fé e da liderança. Para entender a ousadia da profecia de Aías, precisamos primeiro voltar ao auge do poder de Salomão, um reino banhado em ouro e fama internacional, mas que escondia rachaduras profundas em seus alicerces espirituais. A idolatria começava a se infiltrar nos corredores do palácio e o descontentamento popular crescia silenciosamente. E nesse cenário de aparente esplendor, que uma figura desconhecida se prepara para enfrentar o legado do rei mais sábio do mundo. O reinado de Salomão, embora marcado por uma paz e prosperidade sem precedentes, terminou em um declínio espiritual preocupante. Para solidificar alianças políticas, o rei casou-se com centenas de mulheres estrangeiras que trouxeram consigo a adoração a seus próprios deuses. Segundo o relato de 1 Reis, capítulo 11, o coração de Salomão foi desviado e ele passou a tolerar e até participar de práticas idólatras, construindo altares para deuses como Astarote e Moloque em Jerusalém. Essa transgressão era uma violação direta da aliança de Israel com Deus. O conceito de profeta, nesse contexto, era crucial. Homens como o profeta Aías não eram meros adivinhos, eles eram os guardiões da aliança, porta-vozes de Deus enviados para confrontar o pecado, fosse ele do povo ou do próprio rei. Eles representavam uma autoridade moral e espiritual que transcendia o poder político, e sua palavra era considerada a própria palavra de Deus. Enquanto isso, a magnífica construção do templo e dos palácios de Salomão teve um alto custo. A população, especialmente as tribos do norte, estava sobrecarregada com impostos pesados e trabalho forçado. Essa pressão econômica criou um ressentimento profundo,
gerando uma divisão latente entre o sul, dominado pela tribo de Judá de Salomão, e as 10 tribos do norte, que se sentiam exploradas e marginalizadas. A situação do reino podia ser comparada a um tecido luxuoso, mas que começa a se desfiar pelas bordas. Por fora, a aparência era de força e unidade, mas a tensão interna, tanto espiritual quanto social, tornava o tecido frágil e pronto para ser rasgado. Faltava apenas o catalisador, a pessoa certa no momento certo para expor essa fragilidade e iniciar a ruptura. Foi nesse cenário que surgiu Jeroboão, um oficial talentoso e eficiente da tribo de Efraim, encarregado das obras de Salomão. Ele via o descontentamento e possuía ambição e capacidade para liderar. O palco estava montado para um encontro predestinado, em uma estrada solitária fora de Jerusalém, onde a história das profecias de Israel estava prestes a tomar um rumo inesperado e violento. A narrativa atinge seu ápice em um encontro aparentemente casual, descrito em 1 Reis 11. Jeroboão, uma estrela em ascensão na administração de Salomão, sai de Jerusalém. Em uma estrada deserta, ele é interceptado por uma figura imponente, o profeta Aías, vestindo uma capa nova. O isolamento da cena é intencional, destacando que esta mensagem não era para os ouvidos do palácio, mas um decreto divino sendo entregue diretamente ao seu destinatário. O que acontece em seguida é um dos atos proféticos mais visuais de toda a Bíblia, a famosa cena da capa rasgada da Bíblia. Aías pega sua própria capa nova e, diante de um perplexo Jeroboão, a rasga em 12 pedaços. Ele então entrega 10 desses pedaços a Jeroboão, declarando que Deus estava rasgando o reino das mãos de Salomão e lhe daria 10 tribos. A mensagem era inequívoca. O poder que Salomão possuía seria dividido, e Jeroboão seria o novo rei do norte. Contudo, a profecia vinha com uma condição crucial, que representa uma das mais importantes lições de obediência. Deus prometeu a Jeroboão uma dinastia duradoura, assim como a de Davi, mas apenas se ele andasse em seus caminhos, guardasse seus estatutos e mandamentos. Não era um cheque em branco para o poder. Era uma oferta condicional, um teste de caráter que definiria o futuro do novo reino de Israel. É importante notar as limitações e a precisão da profecia. Uma tribo, Judá, permaneceria com o filho de Salomão, não por mérito dele, mas por causa da promessa que Deus fizera a Davi. Isso demonstra um princípio teológico complexo. O julgamento de Deus sobre o pecado pode coexistir com sua fidelidade às suas promessas do passado. O reino seria punido, mas a linhagem de Davi seria preservada. Com 10 pedaços de uma capa rasgada em suas mãos, Jeroboão agora carregava um segredo perigoso e uma promessa divina. A profecia estava lançada como uma semente no solo fértil do descontentamento popular. A questão agora era como e quando ela germinaria. A reação de Salomão a essa ameaça à sua autoridade seria o primeiro grande teste para o cumprimento da palavra de Aías. O segredo de um encontro profético em uma estrada solitária não permaneceu oculto por muito tempo. Quando Salomão soube da profecia de Aías, sua reação foi imediata e implacável. Ele tentou matar Jeroboão. O rei, que um dia pediu a Deus sabedoria para governar com justiça, agora recorria à violência para proteger seu poder ameaçado. Este ato confirmou a Jeroboão a veracidade da profecia e o forçou a fugir para o Egito, onde aguardou como exilado político. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono. Foi neste momento que a profecia encontrou seu ponto de detonação. Os líderes das tribos do norte foram até o novo rei com um pedido simples: aliviar os impostos pesados e o trabalho forçado impostos por seu pai. Ignorando o conselho dos anciãos sábios, Roboão ouviu seus amigos jovens e respondeu com arrogância, prometendo tornar seus fardos ainda mais pesados.
A resposta do povo foi a fagulha que incendiou o reino. Com o grito de rebelião: "Que parte temos nós com Davi?", as 10 tribos do norte se separaram formalmente da casa de Davi e da tribo de Judá. Eles chamaram Jeroboão de volta do Egito e o aclamaram como seu rei, cumprindo exatamente o que o profeta Aías havia previsto. A nação, antes unificada, estava agora permanentemente dividida em 2 reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Mas o cumprimento da profecia foi apenas o começo da tragédia. Jeroboão, agora rei, cometeu um erro fatal. Com medo de que seu povo, ao viajar para Jerusalém para adorar no templo, retornasse sua lealdade a Roboão, tomou uma decisão política desastrosa. Para criar uma dependência religiosa, ele construiu 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e disse ao povo: "Eis aqui os seus deuses que os tiraram do Egito." Desta forma, o homem escolhido para punir a idolatria de Salomão mergulhou sua própria nação em um pecado ainda maior, desde o seu primeiro dia de reinado. Ele falhou no teste fundamental da profecia original de Aías, a obediência. Essa ironia trágica preparou o cenário para um último e devastador encontro entre o rei e o profeta, que lhe ofereceu a coroa. A história chega a uma conclusão sombria anos depois. O filho de Jeroboão adoece gravemente e o rei, desesperado, envia sua esposa disfarçada para consultar o mesmo profeta que o ungiu. Aías, agora idoso e cego. Porém, a cegueira física do profeta não o impedia de ter visão espiritual. Antes mesmo que a rainha chegasse, Deus revelou a Aías sua identidade e lhe entregou uma mensagem de julgamento severo. Assim que ela pisa em sua porta, Aías a chama pelo nome e pronuncia uma das profecias mais devastadoras de toda a Escritura. Ele declara que, por causa da idolatria abominável de Jeroboão, Deus exterminaria sua casa por completo. O filho doente morreria no instante em que ela voltasse para casa e toda a sua descendência teria um fim violento. O reino que lhe foi dado como uma bênção condicional tornou-se uma maldição por sua desobediência. As lições de obediência aqui são profundas e cristalinas. A história do profeta Aías e Jeroboão nos ensina que o chamado de Deus é uma oportunidade, não uma garantia de sucesso. O poder e a posição, mesmo que divinamente concedidos, são acompanhados por uma imensa responsabilidade. O medo e o compromisso espiritual de Jeroboão o levaram a trair sua missão, transformando-o em um símbolo de como não liderar. Qual foi, na sua opinião, o maior erro de Jeroboão? Ele poderia ter agido diferente? O medo do poder o condenou desde o início. Deixe sua reflexão nos comentários abaixo. E um debate importante sobre fé e liderança que vale a pena continuar. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade enquanto exploramos juntos essas narrativas complexas. No final, a história da capa rasgada na Bíblia é mais do que um relato sobre a divisão política de um antigo reino. É uma exploração atemporal da natureza do poder, da fragilidade da lealdade humana e da importância inflexível da obediência a Deus. As profecias de Israel iniciadas por Aías nos lembram que nossas escolhas criam legados e cabe a cada um de nós decidir se seremos um exemplo a ser seguido ou uma advertência a ser lembrada. Finalizo este vídeo e peço que não deixe de se inscrever no canal. Sua assinatura é importante para nós. Um grande abraço. Que Deus lhe abençoe.